Verdão Brazilians, eu sou o Levi e nós vamos falar do Chicago Bears, que jogou agora contra o Detroit Lions. A equipe perdeu a partida contra o Detroit Lions diretamente de Detroit. Um jogo que aparentemente começou bem e de repente perdeu-se totalmente a mão da partida e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu espero que você deixe o seu like, que você comente, que você se inscreva nesse canal e me ajude a manter essa rotina aqui de vídeos falando do Chicago Bears durante toda a temporada, hein? E é isso aí, eu espero que você já tenha feito também o seu acesso a todas essas redes sociais que estão aqui embaixo, tá? Sempre vou estar trazendo alguma informação dos Bears dentro da medida que eu for sabendo ou recebendo essas informações, eu vou buscar compartilhar com vocês de maneira mais clara possível, tentando traduzir para o português sempre, porque nós sabemos aí que tem uma certa margem, inclusive para a gente ter um entendimento melhor da questão que é repassada entre coaches, jogadores e também da cultura que a gente vê lá em Chicago, beleza? Mas vamos falar da história do jogo, um jogo que a gente pode colocar na memória, porque dificilmente a gente vai esquecer uma derrota tão marcante quanto essa. Mas vale lembrar, o Chicago Bears mais uma vez começou a partida e no seu primeiro drive pontuou, fez os seus 7 pontos, fez o touchdown com o nosso querido Rome Odunze. Odunze que foi o destaque da partida, mas eu vou falar isso um pouco mais à frente. Os Bears enfrentaram os Lions, perderam de 52-21 e a equipe esteve em campo praticamente teve um apagão, né? Se é que a gente pode dizer, principalmente na parte defensiva. A equipe dos Bears começou tomando o touchdown, então a defesa já começou meio que apagada. E se a gente for começar um pouquinho antes, vamos falar do chute, vamos voltar um pouco. O chute inicial de Cairo Santos já foi para fora, então já começamos com uma falta. Essa falta já colocou os Lions um pouquinho mais à frente, começando praticamente do meio de campo. Os Lions já com a equipe rodando ali no modo bem intenso, bloqueios duplos, abrindo espaços na defesa dos Bears. Os Bears estavam tentando forçar uma marcação contra um para gerar um pouco mais de pressão, fazer o Goff pensar mais, mas isso não intimidou a equipe dos Lions, que tem atletas muito rápidos, né? Nas extremas, no caso, os wide receivers, os recebedores, tem uma equipe muito física nas linhas, então não teve oportunidade ali dos Bears pressionarem tanto o Jared Goff e impedir esse avanço. O avanço aconteceu com passes dentro da defesa dos Bears e chegando próximo da endzone acabou tomando o touchdown. A equipe dos Bears tomou 7 pontos logo de cara. Foram jogadas que entraram muito fácil na defesa dos Bears, algo surpreendente aí para quem tinha uma defesa boa até no ano passado. E aí a gente foi para o ataque. No ataque os Bears foram avançando pouco a pouco e conseguiram uma pontuação com o Rome Odunze. Os Bears mostraram uma consistência, como eu havia comentado no último jogo sobre os Vikings, que eu esperava ter visto nessa partida, e acabaram acontecendo na partida contra os Lions. Essa consistência ela ficou evidente. Então a gente teve aí os Bears fazendo jogadas e construindo esse ataque em cima de jogadas e não dependendo apenas do Caleb Williams estender uma jogada ou outra. O jogo corrido acabou entrando algumas vezes, então houve um fluxo da corrida no ataque dos Bears nesse período e o time dos Bears pontuou 7-7. A equipe dos Lions encontrava facilidade na defesa dos Bears, apesar dos Bears ter parado algumas vezes o ataque dos Lions. Os Bears acabaram tomando outro touchdown. Os Lions abriram 14-7 no primeiro período. No segundo período abriram 21-7. Então a defesa tinha muitas dificuldades de conter os avanços do Detroit Lions.
algo que a gente pode colocar na conta dos últimos 3, 4 ou 5 anos de equipe trabalhadas pelo próprio Ben Johnson, né, que hoje é o nosso head coach. Então existe uma certa casca, existe uma milhagem aí percorrida por esse ataque que infelizmente Chicago ainda não tem, né? E esse time acabou produzindo 21 pontos. Os Bears conseguiram responder com mais um touchdown, mais 7 pontos. E aí ficou 21-14. Novamente os Bears ainda oscilando com faltas, saída falsa e seguradas. Dessa vez até os veteranos entraram nessa jogada. Então acredito, por questão de ter aí um novo sistema, por ter aí novo treinador, novos jogadores na linha ofensiva, ainda tem uma adaptação. Mas um ponto positivo é que esse número de faltas que o ataque executou diminuiu do primeiro jogo para o segundo, né? Isso é muito importante, diminuir essa quantidade de faltas, até porque era um ambiente mais hostil, havia mais barulho no estádio, então a chance de ter mais faltas para o ataque dos Bears era maior e na verdade a gente viu diminuir esse número de faltas. Os Bears realmente tiveram uma baixa muito grande quando o Jaylon Johnson impediu um avanço na terceira descida da equipe do Detroit Lions e acabou se lesionando, sentiu o adutor. E ao que eu tenho de informação, ele vai precisar passar por uma cirurgia. Já houve alguns rumores ali, algumas pessoas comentando que talvez ele volte um pouco antes, através de outros procedimentos, mas não tenho a informação completa. A pessoa que passou lá, o repórter que passou, disse que ele está afastado aí até o final do ano. Voltaria talvez para os playoffs. É algo que hoje a gente nem almeja, nem pensa a respeito. A gente quer ver o time se desenvolver. Então a história do jogo no primeiro tempo foi uma. No segundo tempo começaram a aparecer os problemas que a gente viu contra os Vikings. Então faltas apareceram novamente. A gente teve momentos em que os Bears fizeram terceira para 30, acho que foram 2 vezes, com 30 jardas aí para avançar, ou mais 2 vezes para 20 jardas para avançar no campo por faltas, né? Saída falsa, segurada, enfim. Tudo isso impactando negativamente o ataque dos Bears. Teve o fumble também do DeAndre Swift, que aconteceu no primeiro tempo, mas teve também a interceptação, que aconteceu justamente por causa de 2 coisas. Falta, né? Aconteceu uma falta, depois aconteceu um sec e na sequência Caleb Williams tentou forçar um passe na lateral para o Olamide Zaccheaus e infelizmente esse passe foi além do Olamide Zaccheaus e acabou caindo nas mãos do safety do Detroit Lions, interceptação. Os Lions abriram aí 38-14, se eu não me engano, 38-14 no terceiro período. E foram abrindo margem no quarto período. Os Bears praticamente não conseguiam responder defensivamente, algo muito, muito ruim. E conseguiram aí pontuar mais um touchdown, anotaram 21 pontos, 52-21 ficou a partida. E Jared Goff passou para 334 jardas. A gente teve Jahmyr Gibbs correndo para 94 jardas. A gente teve Amon-Ra St. Brown recebendo 115 jardas, 3 touchdowns anotados. Jameson Williams, 108 jardas e um touchdown anotado. São alguns dos destaques para a equipe dos Lions. E dos Bears, a gente teve o Caleb Williams passando para 207 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação. DeAndre Swift, 63 jardas corridas, uma média de 5 jardas por tentativa e um touchdown. Kyle Manangai apareceu aí com 28 jardas em 7 tentativas e o ataque corrido ficou aí nesse número aí, volta de 80-90 jardas corridas. Eu estou desconsiderando aqui o Caleb Williams, mas teve algumas corridas aí do Caleb Williams, do wide receiver Olamide Zaccheaus. Recepção, o Rome Odunze foi o destaque, 7 recepções, 128 jardas, 2 touchdowns, então ele foi bem na questão de recepção. Mas um pouquinho eu vou falar sobre outros detalhes que eu acabei identificando nos vídeos. A defesa dos Bears, ela não tem muito o que dizer aqui das estatísticas, né? Nas estatísticas gerais, a gente teve o Lions produzindo 511 jardas totais. Foram 177 jardas de corrida, 334 de passe, algo absurdo.
realmente não tomou conhecimento da defesa dos Bears. A gente está vendo isso muito evidente nesses números. Enquanto o ataque dos Bears conseguiu aí 184 jardas corridas, mas de fato, né, não foi algo muito produtivo no jogo terrestre. Produziu melhor do que o jogo contra os Vikings, isso é um ponto positivo, mas a gente ainda carece de um running back que seja um pouquinho mais físico, e pelo que parece a gente carece até de uns linhas um pouco mais agressivos. Primeiras descidas, 25 dos Lions, 19 dos Bears. A eficiência no terceiro down, 7 de 13 dos Bears, 4 de 10 para os Lions. Nem precisou de muita terceira descida no caso dos Lions, né? Conseguia avanços facilmente. Sacks permitidos, os Bears permitiram 4 sacks. Então, esses sacks aí pesam um pouquinho, até porque a gente não estava conseguindo produzir, colocar o time sempre para trás não é positivo de maneira nenhuma, né? E aí a gente, falando já pelas estatísticas, eu vou trazer aqui destaques, né? E esses destaques eu vou colocar apenas o Rome Odunze, né? O Rome Odunze foi o único destaque. Ele recebeu passes que foram fundamentais para o Chicago Bears, passes que resultaram em touchdowns, passes que mantinham a campanha viva, né? Em alguns momentos o próprio DJ Moore apareceu, mas o alvo principal do Caleb Williams foi o Rome Odunze, e ele encontrou inúmeras vezes aí o Rome Odunze. Essa conexão é muito importante. São dois atletas novos, praticamente o segundo ano na liga profissional, e a gente precisa, mais do que a conexão desses dois, a gente precisa de um time um pouco mais consistente. A gente viu, e eu pelo menos julgo ter visto, uma melhora desse ataque. O que a gente precisa mais é reduzir o número de faltas do ataque e melhorar muito, mas muito a defesa, né? Porque mesmo o Rome Odunze sendo destaque, como eu tenho apontado para vocês, infelizmente o Rome Odunze, em algumas jogadas que eu acompanhei aqui no vídeo do pós-jogo, ele não bloqueia de maneira muito eficiente, né? Então a gente precisa de atletas que tenham uma vontade, né? Que o próprio Ben Johnson fala, precisa de pessoas que trabalhem duro para jogar. E hoje mesmo ele deu uma entrevista falando que está muito longe de um treino no calibre de equipes campeãs, falando do próprio time. Então a gente precisa de uma pegada diferente nessa equipe, e eu não tenho visto isso por parte dos atletas dos Bears, né? Já no ano passado eu havia identificado isso, e eu imaginava que, por exemplo, o DJ Moore caminhando para fora do campo, no meio de uma jogada, se eu não me engano foi no ano passado, isso de maneira nenhuma pode acontecer com o Ben Johnson. Mas a gente está vendo alguns bloqueios ruins, e quando vai para o lado defensivo, e aí eu vou para o lado dos linebackers, eu não sei se o TJ Edwards está com alguma lesão, mas em alguns momentos eu vejo ele entrando em blitz, mas ainda pensando muito. Ao invés de ser agressivo e atacar o espaço dele, e quando eu digo atacar o espaço, é a nomenclatura que o pessoal usa, né? Atacar o gap, atacar o espaço, e se tem alguém nesse espaço, você vai levar esse cara junto. E falta um pouquinho dessa agressividade. Eu vejo que ele fica em alguns bloqueios brigando no bloqueio, quando na verdade não é essa a função do linebacker. Você não vai ficar ali brincando de empurra com linha de ataque. A sua intenção é avançar no quarterback, é diminuir o tempo desse quarterback. E pelo que eu tenho visto nesses vídeos, o TJ Edwards não está conseguindo fazer esse trabalho, né? Isso ocorre desde o ano passado, então eu tenho percebido essa diferença nesse movimento da defesa dos linebackers. E aí a gente entra num outro linebacker, que é o Tremaine Edmonds. Tremaine Edmonds tem falhado na questão de cobertura, então a gente, pelo menos eu vi nesses vídeos aqui, em um dos momentos onde havia cobertura em zona, ele vira as costas para o quarterback. Simplesmente virar as costas para o quarterback é algo que é inadmissível quando você cobre em zona em campo. Então, quando ele vira as costas, ele praticamente não vê a jogada. Então, como que a gente vai ter uma jogada se desenvolvendo com um dos linebackers sem nem saber onde essa bola está, onde essa jogada foi?
Então é um negócio que não tem sentido, assim. Eu não sei se tentaram corrigir, tentaram falar alguma coisa, como agir de diversas maneiras ali para algumas jogadas que os Lions apresentaram, mas olha, são inúmeros erros que identifiquei na defesa que não tem como aceitar, né? Uma das jogadas logo do começo tem um bloqueio duplo da linha ofensiva dos Lions e dobram o Grady Jarrett, põe ele de joelhos, assim de uma maneira bem agressiva, bem futebol americano. Em nenhum momento a gente vê a linha dos Bears de ataque fazer isso, né? A gente precisava de um pouco disso. A gente precisa disso. E é isso que o Ben Johnson tem sentido falta. Falta essa agressividade por parte de todos, tanto ataque quanto defesa. Não sei que apagão é esse, né? Há necessidade de você ser agressivo. E como linhas de defesa, linebackers, isso não precisava nem ser pedido. Isso tinha que ser um requisito mínimo, né? Requisito mínimo. Vai entrar numa blitz, você não tá nem aí se tem um running back, se tem um wide receiver, se tem um tight end, você vai atropelar esse cara e vai parar a jogada. É essa a mentalidade de um linebacker. E eu não tô vendo isso, infelizmente, na defesa dos Bears, que foi apática e praticamente não entrou em campo no segundo tempo, sumiu, né? Sem contar a secundária. Bom, se a gente for falar de secundária, olha, o Jalen Johnson machucou, Kyler Gordon não está jogando e a gente tem o Tyrique Stevenson que simplesmente não está apresentando nada. A gente tem inúmeros passes recebidos na marcação do Tyrique Stevenson. O Tyrique Stevenson não tem apresentado um bom futebol americano. O Zach Frazier, que foi draftado, tá com problema familiar, pessoal, se eu não me engano, né? Tá afastado, não vai estar na temporada com os Bears. Eu acho isso um absurdo você draftar um atleta e como que você não identifica problemas e para não poder contar com um atleta. Isso deveria ser avaliado antes de draftar, né? Mas, enfim, inúmeros problemas que a gente vê na equipe dos Bears. O único ponto positivo é um pouco da evolução do nosso ataque, né? O ataque tem evoluído e se a defesa conseguisse manter o time no jogo, de repente a gente poderia brigar um pouquinho mais, né? A equipe dos Bears segue agora a preparação para enfrentar o time do Dallas Cowboys e teremos o Dallas em Chicago com o coordenador defensivo agora, Matt Eberflus, volta a Chicago, vai defender aí o Dallas contra a equipe dos Bears, vai defender aí contra Caleb Williams e a gente precisa ver o que os Bears vão fazer a partir disso. Certo? Antes de mais nada, quero deixar para vocês aqui também a possibilidade de você ter o seu suplemento com desconto. Então, fazendo essa pausa aqui, aproveite este cupom aqui, usa lá no site da probiotica.com.br, sou ProLevi15 e você vai ter aí um desconto no suplemento e vai poder aí complementar o seu treino. Então, seu treino foi pesado, foi intenso, você precisa aí de uma proteína, pode contar com esse suporte. Vai lá, dá uma olhada no site da Probiótica, se você precisar de creatina, precisar de proteína, enfim, tem tudo lá. E com esse suporte eu vou ajudar você a ter resultado no seu treino e eu espero que você tenha resultado no seu treino. E também você vai me ajudar a manter aqui um pouquinho do nosso canal vivo e falando dos Bears, independente do resultado. Você tá vendo aqui, ó, 52-21. Estou aqui falando dos Bears para vocês, trazendo um pouquinho do que eu enxerguei nesse jogo e eu acho que a maioria também enxergou, né? Voltando então, pontos de atenção que a gente pode ter, a defesa precisa fazer o que for para melhorar esse jogo. Então, para melhorar esse jogo, uma vez eu vi, eu tô tentando lembrar quem foi que falou a respeito disso. Então, você tem formas de pressionar os ataques. Então, você pode pressionar com 3, pode pressionar com 4. Se você não conseguir com 4, vai com 5. Se você não conseguir com 5, vai com 6. Se não conseguir com 6, vai com 7. E se não conseguir pressionar com 7,
dropa 8 atletas, coloca 8 atletas marcando em zona, ou marcando 1 contra 1 ou misto, e coloca 3 para pressionar. Enfim, eu lembro que foi um coordenador de defesa, se não me engano, já foi dos Bears, comentando a respeito disso. E os Bears precisam fazer isso, porque quando teve uma mudança no primeiro tempo ainda, da marcação contra 1 para uma marcação mais mista, uma marcação em zona, surtiu efeito. Surtiu efeito. Os Bears conseguiram parar algumas vezes os Lions. O problema foi quando o Jalen Johnson deixou de estar em campo. Aí a gente perdeu muito, mas muito em nível de marcação, e a gente precisa de uma resposta. E o que pode ajudar nesse momento seria ter um defensor que pressionasse mais ali na linha, né? E eu entendo que hoje Dial Dengbo e até o Montez Sweat não estão apresentando tudo isso, precisam melhorar muito o nível nessas duas partidas para poder gerar uma pressão maior e aliviar um pouquinho para a secundária. Mas também entendo que os que marcam passes também precisam pelo menos dar um tempo mínimo para que a linha de defesa chegue. Então a gente precisa de atletas que marquem passe em suas responsabilidades, não permitindo aí espaço muito rápido. E eu acho que o Dennis Allen tem uma sinuca aí para resolver, né? A gente precisa de alguém para substituir o Jalen Johnson, a gente precisa de repente de mais alguém para pressionar na linha de defesa, e a gente precisa de repente do Shamar Turner voltar aí de lesão e apresentar-se, né? Dar o seu cartão de visita, pressionar na linha, ajudando o Grady Jarrett, ajudando o Montez Sweat, não sei, precisa de alguém para pressionar ali na linha. Do outro lado, a gente precisa também que as faltas se encerrem, né? E se a gente vai olhar agora para enfrentar o Dallas Cowboys, a gente vai precisar de um ataque consistente, mas a gente vai precisar ir muito de uma defesa que venha assegurar os wide receivers que vem por aí. Então, é uma sinuca que o Dennis Allen vai ter, e eu sei que o ataque do Ben Johnson, de repente, pode proporcionar algumas mudanças, porque ele disse, né, que vai ver quem quer trabalhar duro para colocar em campo contra o Dallas, e isso pode trazer algumas mudanças, né? Quando falaram isso foi a respeito do Luther Burden, que é o wide receiver, e do Colston Loveland, ele foi perguntado sobre isso. Então a gente pode ter aí algumas mudanças de pessoas aparecendo no playbook desse final de semana. Se eu acho que os Bears vão ganhar do Dallas Cowboys, olha, sendo bem sincero, eu não tenho hoje essa expectativa, né? Porque tendo visto que a defesa apresentou no último jogo, não passa nenhuma confiança, né? Mas de repente, se o Dennis Allen conseguir extrair algo diferente dessa defesa, a gente pode ter um jogo bem competitivo, principalmente se o ataque estiver 100% aí, anulando todas as faltas possíveis e conseguindo produzir tanto no jogo terrestre quanto aéreo. Aí com certeza a gente vai entrar nesse jogo, certo? E resumindo, é isso. Vou deixar aqui esse vídeo para vocês falando dos Bears. Segunda semana, a gente não imaginava que ia estar nessa posição, mas estamos aqui para acompanhar os Bears durante toda a temporada. Perdão.